Capítulo 13 do livro de Marcos. Os sinais do fim. Saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha, que pedra, que edifícios! Respondeu-lhe Jesus: Vê estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Assentando-se ele no Monte das Oliveiras, em frente do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram, em particular: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? E disse-lhe Jesus: Cuidai para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvires de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantando contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em diversos lugares e fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Deveis estar de sobreaviso. Sereis entregue nos tribunais e açoitados nas sinagogas. Sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Primeiro, porém, o evangelho deve ser pregado a todas as nações. Quando vos conduzirem para vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, o que vos for dado naquela hora. Isso falai, pois não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiado de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando virdes a abominação que causa assolação situada no lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que estiver no telhado, não desça para casa, nem entre para tirar coisa alguma da sua casa. O que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Se o Senhor não sobreviesse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olhai aqui está o Cristo, ou olhai ali, ele está, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais, pois, de sobreaviso, eu vos disse tudo de antemão. A volta de Cristo. Mas naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. A parábola da figueira. Agora aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão.
Assim também vós, quando virdes suceder essas coisas, sabei que ele está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A respeito, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, não sabeis quando será o tempo. E como se um homem que partindo para longe deixasse a sua casa, desse autoridade aos seus servos e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, se ele vier inesperadamente, não vos encontrar dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Capítulo 14. O plano para matar a Jesus. Dali a 2 dias era Páscoa, e a festa dos pães sem fermento, e os principais sacerdotes e os mestres da lei procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Mas diziam, não durante a festa, para que o povo não se atemorize. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo puro e muito preço. Quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes, indignados, diziam uns aos outros, para que se fez esse desperdício de bálsamo? Este perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, porque aborreceis. Ela praticou boa obra para comigo, sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se, ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro, de modo que ele procurava uma oportunidade para o entregar. A última Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparos para comeres a Páscoa? De modo que ele enviou 2 dos discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade, e um homem carregando um cântaro de água vos sairá ao encontro, segue-o. Onde quer que entrar, dizei ao dono da casa, o mestre pergunta, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto, preparado ali.
Saindo, os discípulos foram à cidade e acharam tudo como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, Jesus foi com os 12. Quando estavam reclinados à mesa a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo, que um de vós que come comigo há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: Por acaso sou eu? E respondeu-lhe: É um dos 12 o que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem é traído. Melhor que lhe fora não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando-o, partiu-o e lhe deu, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo. Então tomou o cálice e, dando graças, deu aos discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhe: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que beber o vinho novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. E disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite me abandonareis, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Depois que eu tiver ressurgido, porém irei adiante de vós para Galiléia. Declarou Pedro: Ainda que todos te abandonarem, eu nunca te abandonarei. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro, porém, insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, que modo nenhum te negarei. Da mesma maneira disseram todos. Jesus no Getsemane. Foram a um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E lhe disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava, para que, se fosse possível, fosse afastado dele aquela hora. Dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Não sabiam o que lhe responder. Voltando pela terceira vez, disse-lhes: Dormes e descansais, ainda basta. É chegado a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aí vem o meu traidor. Jesus é preso.
Falava ele ainda quando veio Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, com espadas e cacetetes enviada pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Ora, o traidor tinha-lhe dado uma senha, dizendo: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o em segurança. Logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Em seguida, um dos que estavam por perto, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E disse-lhe Jesus: saístes com espadas e cacetes para prender-me, como um salteador. Todos os dias eu estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Contudo, é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. Certo jovem o seguia, envolto unicamente num lençol. Tentaram prendê-lo, mas ele, largando o lençol, fugiu. Jesus perante o Sinédrio. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu-o de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote e, assentado-se com os guardas, aquecia-se perto do fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, mas não achavam. Muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhas não eram coerentes. Então levantaram-se alguns e deram este falso testemunho contra ele. Nós o ouvimos dizer: eu destruirei este templo, edificado por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Nem assim o seu testemunho era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes? Que testificam este contra ti? E ele, porém, se calou, nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Disse-lhe Jesus: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: por que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece. Todos o consideraram réu de morte. Então alguns começaram a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e dizer-lhe: profetiza. E os guardas o levaram e davam-lhe bofetadas. Pedro nega a Jesus. Estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Ele, porém, o negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu ao alpendre e o galo cantou. A criada, vendo de novo, começou a dizer aos guardas: este é um dos tais. Ele, porém, o negou outra vez
Pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente, tu és um deles, pois és galileu. Ele começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem de quem falais. E imediatamente o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E cantou, e caindo em si chorou. Jesus julgado por Pilatos. Capítulo 15. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes com os anciões e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho. Então, ligando Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhe tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais de rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Os soldados afrontam Jesus. E os soldados o levaram dentro à sala que é a da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana, cuspiram nele, e posto de joelhos o adoraram. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim e o crucificaram. A crucificação. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sorte, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, quando o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele,
meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E à hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se vira Elias, tira-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também seguiam e o serviam quando estavam na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém, o sepultamento de Jesus. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha. Então revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. A ressurreição. Capítulo 16. E passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolvera a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dissei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam.
E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo, ela anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que viviam e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque não haveram crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. E em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não os fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os seguiram. Amém.